eu vou começar a analisar meus concorrentes. Essa, para mim, é a grande sacada, a análise dos concorrentes. Entender o que os concorrentes dos meus clientes, eles estão fazendo. E, para isso, eu uso uma outra ferramenta. Porque o que acontece? Se eu estou trabalhando para um cliente meu, eu tenho o Google Analytics dele. Ele vai lá, ele vai me passar o acesso. Toda vez que eu começo um projeto novo, a primeira coisa que eu peço são os acessos às ferramentas que eu vou utilizar. E o Google Analytics, geralmente o cliente vai lá, me passa o acesso, golaço, show de bola, vou começar a fazer as minhas análises. Mas eu não tenho o Google Analytics dos concorrentes deles, né? Não vou ter, obviamente, esse acesso. Eu posso utilizar outras ferramentas que, com base em amostragem, elas vão me mostrar o tráfego amostral desses concorrentes. No caso aqui, eu estou usando o SimilarWeb. Tá? O que é um tráfego baseado em amostragem? Esse sistema, ele pega dados de uma certa quantidade de navegadores e, com base nesses usuários, faz um cálculo amostral com base em um modelo estatístico. Ficou matemático demais o discurso, né? Mas eu vou explicar de uma outra forma. O que é uma amostra? Quando você faz uma sopa, você precisa comer toda a sopa para saber se ela está salgada? Obviamente que não. É o mesmo princípio. Eles vão pegar uma amostra de tráfego e, com base em um cálculo estatístico, vão fazer uma projeção desse tráfego. Aqui eu coloquei como exemplo o site do ClickRBS, Correio do Povo, Terra e Metrópolis. O da Globo.com eu tirei, porque senão ia ficar muito complicado de fazer análise, que era um pico muito grande. Mas o que você percebe aqui? Que, se você olhar cada uma das linhas, eu tenho um padrão, né, que provavelmente são os padrões sazonais, que no caso da RBS eu tenho um pico ali entre o dia 5 e 7 de outubro. Então, são coisas assim que eu começo a analisar dos meus concorrentes. E o legal com essa ferramenta, o SimilarWeb, eu não sei, mas eu creio que muitos de vocês aqui devam usar o Google Chrome, né? Se você usa o Google Chrome, você consegue colocar a extensão dele no navegador. E olha que bacana, você vai passando pelos websites e ele vai mostrando todas as estatísticas dele. E o que eu faço com isso? Quando eu estou fazendo esse estudo, eu faço um comparativo das visitas mensais da minha empresa ou do meu cliente. Eu vou colocando todas as estatísticas que o SimilarWeb ele me entrega. Visitas, páginas por visitas, média de duração de visita, qual o tráfego de search, ads, social, e-mail, e faço um comparativo com os concorrentes. Essa é a primeira grande sacada, porque no final a gente vai utilizar a inteligência artificial para interpretar tudo isso. Então, o que eu faço? Eu vou colocando esses dados em tabelas, no Excel, por exemplo. Eu vou colocando esses dados lá, vou organizando esses dados. Aqui eu fiz uma análise quantitativa. Eu peguei os números somente desses meus concorrentes. Eu posso fazer uma análise qualitativa também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma tabela. Com essa tabela, eu vou colocar o site da minha empresa e dos concorrentes. E o que essa pesquisa por atributos competitivos? Por exemplo, é aquilo que o usuário vai buscar num site antes de decidir fazer um negócio com aquela empresa. Então, aqui, por exemplo, ó, os canais de atendimento. Quais os canais de atendimento que a minha empresa tem? Site, rede social. O concorrente, ele tem site, rede social, WhatsApp, aplicativo. Imagens de produtos, boa, excelente. Resultados locais. Prova social. Prova social é o quê? Vocês devem perceber, quando vocês vão comprar na Amazon ou algum outro e-commerce, que nas páginas dos produtos você tem a avaliação dos usuários.
Isso é a prova social. E pode ser uma prova social tanto por bem quanto por mal, né? Eu, geralmente, quando eu penso em comprar um livro na Amazon, alguma coisa assim, eu sempre olho para a avaliação. Por quê? A avaliação, ela é algo totalmente independente do texto da descrição daquele produto. No texto da descrição do produto, o produto sempre vai ser maravilhoso. A prova social, não. Ela fala real sobre aquela marca, né? Então, aqui, eu tenho uma outra tabela, um outro Excel, onde eu vou colocar esses dados, que são os dados qualitativos. Ou seja, eu estou fazendo uma pesquisa dos atributos competitivos do meu concorrente. Ou seja, eu já fiz a observação dos dados do site com o Google Analytics. Eu falei que eu ia mostrar a ferramenta, né? Eu já fiz análise de concorrentes com o SimilarWeb. Agora eu vou olhar para as oportunidades que o meu mercado tem. Aí eu tenho diversas ferramentas, eu trouxe duas aqui, são muito simples de ser utilizados. E o que é oportunidade de mercado? É o que o mercado está buscando. Eu tenho um site, eu tenho um negócio. O que as pessoas estão buscando? Quais são os produtos mais buscados? Qual a demanda pelo produto e meu serviço? Todo empresário deveria fazer isso antes de montar um negócio. E eu tenho ferramentas para isso também. Então, por exemplo, eu tenho aqui o Google Trends. O Google Trends é uma ferramenta que você vai lá, digita uma palavra-chave e ele mostra para você o interesse por aquela palavra-chave ao longo do tempo. Eu coloquei como exemplo aqui camiseta preta, camiseta branca, camiseta polo, né? E ele mostra estatística para mim. E sempre antes de fazer uma campanha, sempre quando chega um cliente meu querendo promover alguma página de algum produto, eu utilizo essa ferramenta. E utilizando ferramentas como essa, eu já impedi diversas vezes o meu cliente de fazer alguma besteira ou promover um produto que não tem procura, que ninguém busca sobre aquilo, né? É a lei da oferta e demanda. Uma outra ferramenta é o Google Keyword Planner. A ferramenta ela trabalha com uma base muito parecida com a do Google Trends, só que ela oferece mais algumas estatísticas. E se você quer, ontem o Rafael Terra falou muito sobre tráfego pago. Se você quer fazer esse tráfego pago no Google, né, ontem ele falou de tráfego pago mais nas redes sociais, né? Mas se você quiser fazer tráfego pago no Google, aparecer lá no topo do Google quando alguém faz uma pesquisa, você pode usar o Google Keyword Planner para ver quais as pesquisas mais realizadas e depois tu já consegue, através desse próprio sistema do Google Ads, fazer uma campanha e começar a fazer com que o seu negócio apareça na busca do Google, que é uma das maiores fontes de tráfego da maior parte dos e-commerces no Brasil, e já começar no dia seguinte a vender. Essa é uma grande vantagem da busca paga, né? A publicidade paga, citando novamente o Rafael ontem, é uma das grandes vertentes, e daí nós que trabalhamos em agência, nós acabamos promovendo muito esse tipo de mídia, porque dá muito certo. Você faz a campanha hoje, daqui amanhã ela está no ar e você já está veiculando o seu produto. Aí tem tempo de maturidade, ajuste, tudo aquilo que o Rafael comentou ontem também, tá? Ou seja, fiz a observação dos dados do site com o Google Analytics. Fiz a análise dos concorrentes com o SimilarWeb. Peguei os dados do mercado para ver o que eu posso vender mais em relação aos meus produtos e serviços. E o que eu faço geralmente? Aí que vem a grande sacada. Eu monto planilhas com todos esses dados que eu estou analisando. Eu monto planilhas. E geralmente, eu faço uma análise manual, eu vou olhando para esses dados, né? Só que às vezes, como a gente até estava comentando ontem no happy hour aqui do Serra Summit, às vezes eu tenho planilhas ali com dados de diversos concorrentes, planilhas com até
mais de 1000 linhas de dados, e para analisar manualmente é muito difícil, né? Mas eu nunca deixo de fazer essa análise, montar uns gráficos ali, tem que manjar um pouquinho de Excel, né? Trabalhar um pouquinho no Excel ali, para fazer uma análise de quantidades massivas de dados. Mas o que eu faço? Eu faço uma planilha, onde eu vou colocar a análise de dados dos sites e dados provenientes do Google Analytics, os dados dos atributos competitivos e os comparativos dos meus concorrentes e a análise do mercado. O que você pode fazer? Eu não recomendo que você faça só isso. A análise do especialista, a análise manual é muito importante. Mas eu acho que todos vocês conhecem o ChatGPT. Você pode pegar essas planilhas, subir no ChatGPT e colocar um prompt como esse. Olá, bom dia. Eu sou sempre muito educado com a inteligência artificial, tá? Então, olá, bom dia. Solicito que você atue como um analista de marketing digital, console da experiência em análise de dados. Revise a planilha anexo, blá, blá, blá. E aí eu cito para eles e explico o que é cada uma dessas planilhas.